Shabbat Shalom, meus irmãos, que todo o povo do Altíssimo em toda parte esteja com o espírito voltado para esse Shabbat de descanso, de bênção e de aprendizado da Escritura. Nós vamos hoje estudar as pragas e o êxodo no livro de Jazar, e você vai acompanhar conosco mais esse estudo para ampliar mais a nossa fé nas Escrituras, o legado do povo de Israel e a relação com a obra messiânica, né, do nosso Salvador que viria a acontecer. Então vamos orar nesse momento. Yahweh, Todo-Poderoso Elohim, Rei de Israel e do Universo, te damos graças por mais esse dia em que podemos aprender e podemos ampliar o nosso amor por Ti e a nossa fé na Tua Palavra. Nos orienta em mais esse estudo, te pedimos em nome de Yahushua HaMashiach, Teu Filho, hoje e sempre. Assim seja. Bom, queridos, nós vamos estar trazendo detalhes que a Bíblia não conta sobre a época do cativeiro do povo hebreu no Egito e como o Altíssimo livrou aquele povo. Nós vamos começar vendo como eles eram tratados. Isso não está relatado na Bíblia, apenas os eventos posteriores à vinda de Moisés, né, que todos os filhos de Israel estavam ainda na terra de Mitzraim, ou seja, o Egito, servindo aos egípcios em todo tipo de trabalho duro, e a mão de Mitzraim continuou em severidade sobre os filhos de Israel naqueles dias. Naquele tempo, Yahweh feriu o faraó, rei do Egito, e os afligiu com a praga da lepra, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E devido ao tratamento cruel aos filhos de Israel, esta praga na época veio de Yahweh sobre faraó, rei do Egito, porque Yahweh ouviu o clamor do seu povo, os filhos de Israel, e seu clamor chegou a ele devido ao trabalho duro. Ainda assim sua ira não se desviou deles, e a mão de faraó ainda estava estendida contra os filhos de Israel. E faraó endureceu o pescoço diante de Yahweh, ele aumentou o jugo sobre os filhos de Israel e amargurou suas vidas com toda sorte de trabalho duro. O livro de Jazar traz detalhes históricos sobre o cativeiro egípcio. Ele mostra alguns eventos que a Bíblia não cita, nomes dos faraós, das suas famílias, lugares e datas, que é bem interessante também, a precisão de datas que o livro de Jazar ele traz. Muito bem. E quando Yahweh afligiu a praga sobre o faraó, rei do Egito, ele pediu aos seus sábios e feiticeiros para curá-lo. E seus sábios e feiticeiros disseram-lhe que o sangue de crianças fosse colocado nas feridas que ele seria curado. E o faraó deu ouvidos a eles e enviou seus ministros a Goshen, aos filhos de Israel, para levar seus filhos pequenos. E os ministros de faraó tomaram as crianças dos filhos de Israel do seio de suas mães à força, levaram-nas a faraó diariamente, uma criança a cada dia, e os médicos as matavam e aplicaram-nas na praga. Assim eles fizeram todos os dias. E o número de crianças que faraó matou foi 365. Mas Yahweh não atentou aos médicos do rei, e a praga continuou aumentando poderosamente. O faraó já estava afligido 10 anos com essa praga, e ainda assim o seu coração ficou mais endurecido contra os filhos de Israel. Esse detalhe a Bíblia não cita, né, que ele ele consultou os sábios dele para pegar sangue dos bebês hebreus, que segundo eles isso curaria. E não são esses os mesmos atos praticados no satanismo ainda hoje, né? Hoje eles ainda, nos círculos do ocultismo, eles praticam isso, sangue de criança, etc. E o faraó estava usando esse tipo de coisa para fazer mal aos filhos de Israel. E o cavalo do rei caiu na planície baixa enquanto o rei estava andando sobre ele, e quando a carruagem caiu sobre a face do rei, o cavalo estava sobre o rei. E o rei chorou, pois a sua carne estava muito dolorida. E a carne do rei foi rasgada dele, e seus ossos
foram quebrados. Ele não podia andar, pois isto veio de Yarro a ele, pois Yarro tinha ouvido os clamores de seu povo, os filhos de Israel, e sua aflição. E seus servos o levaram aos ombros, um pouco de cada vez, e eles trouxeram de volta ao Egito. E os cavaleiros que estavam com ele vieram também de volta ao Egito. E o puseram na sua cama, e o rei sabia que seu fim chegava em sua morte. Por isso, a Paranite, a rainha, sua esposa, chegou e orou diante do rei. Chegou e chorou diante do rei, e o rei chorou um grande lamento com ela. E todos os seus nobres e servos vieram naquele dia e viram o rei nessa aflição e choraram um grande lamento com ele. E aqui no livro de Jazar, a história desse faraó egípcio é exatamente o faraó que foi o pai do faraó durante as pragas do Egito. Então você veja que é um pecado de pais e filhos. Não era só isolado do faraó egípcio na época em que o povo de Israel foi libertado. E o rei tinha 3 filhos e 2 filhas, que a Paranite, a rainha sua esposa, deu a ele, além dos filhos das concubinas do rei. E estes são seus nomes. Agora que fica interessante, o livro de Jazar cita até o nome da família real egípcia. Otri, o primogênito, Adicã, o segundo, e o terceiro, Morion. E suas irmãs, o nome da mais velha, Batia, e a Acuse, ou seja, a irmã do faraó, que havia criado Moisés, né, Batia. E Otri, o primogênito do rei, era um idiota precipitado e apressou-se em suas palavras. Mas Adicã era um homem astuto e sábio, e conhecido em toda a sabedoria de Mitzraim, o Egito. Mas de aspecto inadequado, grosso na carne e muito pequeno em estatura. Sua altura era de um côvado. E, gente, um côvado bíblico é mais ou menos 1,5 metros, né? O sujeito era bem pequeno mesmo. E quando o rei viu Adicã, seu filho inteligente e sábio em todas as coisas, o rei resolveu que ele deveria ser rei em seu lugar após sua morte. E ele tomou como esposa Gedudá, filha, e ele tinha 10 anos e ela deu-lhe 4 filhos. E mais tarde ele tomou 3 esposas e gerou 8 filhos e 3 filhas. E o transtorno muito prevaleceu sobre o rei, e sua carne cheirava mal como a carne de uma carcaça lançada sobre o campo em tempo de verão, durante o calor do sol. E no final de 3 anos o rei morreu em vergonha, desgraça, desgosto, e seus servos o levaram e o sepultaram no sepulcro dos reis do Egito, em Zoan, Mitzraim. Mas eles não o embalsamaram como era habitual, como reis, porque sua carne estava podre, e eles não puderam aproximar-se para embalsamá-lo por conta do mau cheiro. Assim o sepultaram com pressa, pois este mal veio de Yarro a ele, pois Yarro tinha-lhe mal com mal, pelo que em seus dias havia feito a Israel. E ele morreu com terror e vergonha, e seu filho Adicã reinou em seu lugar. Adicã tinha 20 anos quando reinou sobre o Egito, e reinou 4 anos. E no ano 206 da ida de Israel ao Egito, reinava Adicã sobre o Egito. Mas ele não continuou por muito tempo no seu reinado sobre o Egito, como foram seus pais em seus reinados. Pois Melol, seu pai, reinou 94 anos no Egito, mas ele ficou 10 anos doente e morreu. Então, essa riqueza de detalhes que a Bíblia conta, mais de 200 anos haviam se passado, o povo de Israel no Egito, e então nós estamos vendo o que acontecia enquanto Moisés também estava fora. E essa é uma parte interessante que o livro de Jazar conta, que Moisés estava cativo lá de Jetro, né? E o que aconteceu? Então, Miriam cuidava dele, ou melhor, Zípora, né? Zípora cuidava dele, filha de Jetro. E então, ele ordenou que ele fosse tirado de lá do calabouço. E o que aconteceu?
Moisés entrou no jardim, que ficava atrás da casa, e orou a Iarro, seu Altíssimo, que havia feito poderosas maravilhas a ele. Enquanto ele orava, ele olhou em frente e eis que uma vara de safira estava colocada no chão, que estava plantada no meio do jardim. E ele se aproximou da vara e olhou, e eis que o nome de Iarro, o Iarro, o Rim Zavaot, né, o Altíssimo, Iarro dos exércitos, estava gravado nela, o nome do Eterno, escrito e desenvolvido em cima da vara. E ele leu e estendeu sua mão e arrancou como árvore da floresta, e a vara estava em sua mão. E esta é a vara com que todas as obras do nosso Altíssimo foram realizadas depois de ter criado o céu e a terra, e todo o exército deles, e todos os seus peixes. Então, é interessante, esse detalhe da vara é contado no livro de Jazar. Na Bíblia não cita nada em especial a respeito dessa vara, só fala que Moisés e Arão a utilizaram para lançar as pragas no Egito. Moisés tocou o mar vermelho para ele ser aberto. A água verteu da rocha com essa vara no deserto, né? Para os filhos de Israel saciarem sua sede, mas não fala de onde era essa vara. E o livro de Jazar diz algo muito curioso. Diz que esta vara é a vara com que todas as obras do Altíssimo foram realizadas depois de ter criado o céu e a terra e todo o exército deles. Veja que interessante. E quando o Altíssimo tinha conduzido Adão do jardim do Éden, ele tomou a vara na mão e lavrou a terra de que fora tomada. Então esse cajado é o cajado que Adão tinha. E a vara foi para Noé e foi dada a Shem e seus descendentes, até que veio ao lado de Abraão o hebreu. E quando Abraão deu tudo que tinha seu filho Isaque, ele também deu esta vara. E quando Jacó fugiu para Padã Arã, tomou em sua mão, e quando ele voltou a seu pai, ele não tinha deixado para trás. Além disso, quando ele desceu para o Egito, tomou em sua mão e deu-a a José. Pois Jacó tinha tomado a força de seu irmão Esaú. E depois da morte de José, os nobres do Egito entraram na casa de José e a vara veio para a mão de Jetro, o midianita. Quando ele saiu do Egito, tomou na mão e plantou no seu jardim. Então explica o que aconteceu com esse cajado, e esse cajado é um símbolo de grande poder nas escrituras. Para você ter uma ideia, um dos itens que ficavam dentro da Arca da Aliança era o cajado de Arão, de onde florescera. 4 tipos de coisas haviam florescido desse cajado. Ele era realmente milagroso. Ele era um item lendário, mítico, né, digamos assim, que realmente existiu, né? As pessoas creem que são lendas, mas não. É realmente um artefato real. E o livro de Jazar traz essa explicação muito interessante. E, continuando, o que acontece depois que Moisés recebe esse cajado, mais à frente, quando Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro, no deserto de Sim, e a vara que ele pegou de seu sogro estava em sua mão, um dia um cabrito desviou-se do rebanho e Moisés o perseguiu até a montanha de Horebe. Quando foi a Horebe, apareceu-lhe Iarro em uma sarça ardente. E ele encontrou a sarça ardendo com fogo, mas o fogo não tinha poder sobre a sarça. Moisés ficou espantado com a visão, portanto a sarça não se consumia. E ele se aproximou para ver essa coisa poderosa e chamou Iarro a Moisés através do fogo. E Iarro disse a Moisés: vai, volta ao Egito, pois todos aqueles homens que buscaram são mortos. E falarás ao faraó a mandarem os filhos de Israel saírem da terra. Iarro mostrou a ele para fazer sinais e maravilhas no Egito, diante dos olhos de faraó e os seus olhos dos seus súditos.
a fim de que pudessem crer que Yahweh lhe havia enviado. E Moisés deu ouvidos a tudo que Yahweh lhe ordenou e retornou. E essa é uma parte interessante, queridos, que mostra em detalhes o porquê que certos eventos ocorreram. Por exemplo, lá conta a história que os filhos de Moisés ainda não haviam sido circuncidados e o Eterno avisou que eles iriam morrer. Mas aqui no livro de Jazar explica o que tinha realmente acontecido. O que tinha acontecido? Quando a criança nasceu, o sogro de Moisés disse que não circuncidasse a criança. Por isso que Moisés não havia circuncidado o menino. E Zípora viu o mensageiro de Arro buscando ocasião contra Moisés e ela soube disto, que foi devido a não ter circuncidado Gershom, o filho dela. E Zípora correu, tomou uma das pedras afiadas que estavam lá e circuncidou o filho dela e livrou seu marido e seu filho das mãos do mensageiro de Arro. E esse é um detalhe interessante que a Bíblia conta. E passando mais adiante, Moisés e Arão foram ao Egito para a comunidade dos filhos de Israel e falaram todas as palavras de Yahweh, e o povo se alegrou com grande regozijo. Moisés e Arão levantaram-se cedo e foram à casa de Faraó e tomaram em suas mãos a vara do Altíssimo, o cajado. E quando chegaram à porta do rei, 2 jovens leões estavam confinados lá com instrumentos de ferro, e ninguém saía ou entrava diante deles, a não ser aqueles que o rei ordenavam vir. Quando conjurava, vinham os leões e retiravam os leões por seus encantamentos e os traziam ao rei. E Moisés levantou o cajado sobre os leões e soltou-os. E Moisés e Arão entraram na casa do rei. Então, mais detalhes riquíssimos do que realmente aconteceu no Egito, né? Aí diz, e quando o faraó viu isso, ficou espantado e ficou muito apavorado com o relatório, pois seu aspecto era como a aparência dos filhos do Altíssimo. E Faraó disse a Moisés, o que você exige? E eles responderam dizendo, Yahweh, o Altíssimo dos Hebreus, enviou-nos a ti, a dizer, liberte meu povo, para que eles possam me servir. E quando eles ficaram apavorados, e quando o Faraó ouviu suas palavras, disse-lhe, voltem amanhã. E fizeram conforme a palavra do rei. E quando eles tinham ido embora, Faraó mandou chamar Balaão, o mágico, e Ianes e Ambres, seus filhos, e todos os mágicos, ilusionistas e conselheiros que pertenciam ao rei, e todos vieram, sentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse todas as palavras que Moisés e seu irmão Arão tinham falado com ele, e os magos disseram ao rei, mas como vieram os homens a ti por conta dos leões que estavam confinados no portão? E o rei disse, porque eles levantaram sua vara contra os leões e soltaram-nos, e vieram a mim, e os leões também se alegraram com eles como um cão se alegra ao encontro de seu mestre. E aqui está a citação que o livro de Tiago menciona sobre Janes e Jambres que resistiram a Moisés e Arão. E, na verdade, Janes e Jambres eram filhos de Balaão, o mago. Aqui diz, então chame-os, os sábios disseram, os feiticeiros, chame-os e deixe-nos vir, vamos experimentá-los. E o rei fez. E de manhã, o faraó mandou chamar Moisés e Arão para vir diante deles, e eles tomaram a vara do Altíssimo e foram ao rei e lhe falaram, dizendo, assim diz Yahweh, liberte meu povo. E o rei disse, mas quem vai acreditar que são mensageiros? E que você vem a mim por sua ordem? Agora, portanto, me dê um sinal ou maravilha que vocês realmente estão vindo pela mão do Eterno, né? Então vamos lá. Aqui diz, os feiticeiros e Arão apressou-se e jogou a vara na sua mão diante do faraó e diante dos seus servos, e a vara virou uma serpente. E os feiticeiros viram isso
e lançaram cada um sua vara sobre a terra e elas tornaram-se serpentes também. Veja que interessante. O mesmo feito era também realizado pelos feiticeiros do faraó. Prova de que existe realmente magia. Esse tipo de magia realmente existe, é uma coisa real. Só que por um poder maligno. E a serpente de Arão levantou a cabeça e abriu a boca para engolir as varas dos... E Balaão, o mago, respondeu e disse: essa coisa tem sido desde os tempos antigos que uma serpente deve engolir seu companheiro e que os seres vivos devoram uns aos outros. Agora, pois, restaura a vara como era no início e também vamos restaurar nossas varas como foram em primeiro lugar. E se tua vara engolir nossas varas, então saberemos que o Espírito do Altíssimo está em ti. Se não, tu és apenas um artífice, como nós mesmos. E Arão se apressou, estendendo a mão, agarrou a cauda da serpente e tornou-se uma vara na sua mão. E os feiticeiros fizeram o mesmo com as varas deles. Eles pegaram cada homem na cauda de sua serpente e tornaram-se varas como no início. E quando elas foram restauradas, a vara de Arão tragou as varas deles. E quando o rei viu tal coisa, ordenou que o livro de registros que relaciona os reis do Egito fosse trazido. E trouxeram um livro de registros, as crônicas dos reis do Egito, em que todos os ídolos do Egito, pois pensaram encontrar nela o nome Yahweh, mas eles não acharam. Veja, o que distingue todos os ídolos da terra do Altíssimo, o verdadeiro Deus, é o nome dele, é Yahweh. E esse nome, Yahweh, não havia sido encontrado na lista dos deuses egípcios, porque ele não é mais um Deus. Ele é o único Deus e Pai de todos. Então, infelizmente, o conceito trinitário até hoje deturpa isso. E o Deus do Ocidente, o Deus cristão, não tem nome. Ele tem o nome de Deus, é um título. Como existem os deuses deste mundo, Deus deste século, como existe o Deus Mamon, mas o Altíssimo é Yahweh. Yahweh, o Altíssimo, Zavaot dos exércitos. Ele é o Altíssimo dos exércitos. É o Deus hebreu. E é isso, queridos, que nós estamos resgatando no estudo do livro de Azar, no estudo do livro de Enoque, no estudo da Torá, conforme está no seu original, no hebraico. Ok? Então, esse detalhe a Bíblia não cita que a vara engoliu as outras varas. É isso que é poderoso nessa história, né? E então o faraó disse a Moisés: eis que não encontrei o nome do seu Deus escrito neste livro, e seu nome não sei. E os sábios conselheiros responderam ao rei: vimos dizer que o Deus dos hebreus é um filho de sábios, filho de antigos reis. E Faraó virou-se a Moisés e Arão e disse: não conheço este Yahweh a quem vocês declararam, e também não enviarei seu povo. E respondendo disse ao rei: Yahweh é o seu nome, e ele proclamou o seu nome sobre nós. Desde os dias dos nossos antepassados, enviou-nos dizendo: vai a Faraó e diz-lhe: liberte meu povo para que me sirva. Agora, pois, envia-nos para que possamos fazer uma viagem de 3 dias no deserto e possamos sacrificar a ele. Pois desde os dias da nossa vinda ao Egito, ele não tomou de nossas mãos nem oblação, holocausto ou sacrifício. Se tu não nos libertar, sua ira se acenderá contra ti e ferirá o Egito, quer com praga ou com espada. E Faraó disse-lhes: diga-me agora o seu poder e força. E disseram-lhe: ele criou o céu e a terra, os mares e todos os seus peixes. Ele formou a luz e criou a escuridão, causou chuva sobre a terra e regou-a. Fez a erva e grama brotar. Ele criou o homem e os animais do ar e os peixes do mar, e por sua boca eles vivem e morrem. Certamente ele te criou no ventre de tua mãe e colocou em ti o sopro da vida, e criou-te, e te colocou no trono real do Egito. E ele tomará teu fôlego e tua alma de ti, e te devolverá a terra de onde tu foste tirado. E a ira do rei se acendeu em suas palavras e disse: mas quem entre todos os ídolos das nações pode fazer isso? O meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. E ele os tirou de diante dele,
e ordenou que o trabalho de Israel fosse mais grave do que era antes. Então, queridos, aqui era uma revelação do Altíssimo verdadeiro. O livro de Jazar revela o verdadeiro nome do Eterno. Não é Jeová, não é Senhor, não é Deus. O nome do Eterno é Yud-Rei Vav-Rei. É um tetragrama sagrado que indica que ele é o grande eu sou. Ele simplesmente é o que é, será o que será, e ele não tem princípio nem fim, ele simplesmente existe. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o único, o Altíssimo. E essa é uma revelação que traz um resgate do entendimento do Deus verdadeiro. Por muitos anos, nós servimos a uma trindade, uma tríade, né, no cristianismo, que não remete, não corresponde ao Deus hebreu, ao que está aqui no livro de Jazar. Yahweh é o seu nome. Então, queridos, você hoje está redescobrindo a identidade do Criador. E o livro de Jazar revela isso. Então, você já sabe sobre as 10 pragas do Egito, né? E como a primeira praga, Yahweh, pela mão de Arão, tornou as águas do Egito em sangue, e todos os seus córregos e rios, e como o egípcio em seu jarro, e toda a água era transformada em sangue. E quando chegava a beber do copo, da água do copo se tornava em sangue. E quando a mulher amassou sua massa e cozinhou sua comida, o livro de Jazar diz que sua aparência virou-se para a de sangue. E Arão enviou novamente e fez todas as águas, com que todas as águas trouxessem sapos e rãs. E todos os sapos vieram para a casa dos egípcios. E quando os egípcios bebiam, suas barrigas ficavam cheias de sapos. Olha que coisa terrível que o livro de Jazar relata. Quando eles bebiam água, suas barrigas ficavam cheias de sapos e dançavam em suas barrigas como dançam quando no rio. E toda a água potável e sua água de cozimento virou-se em rãs. Também, quando estavam em suas camas, o suor produzia rãs. Como é que é isso? Não obstante, toda essa ira do Altíssimo não se foi deles. Sua mão estava estendida contra todos os egípcios para feri-los com toda praga pesada. Enviou e feriu o seu pó em piolhos. E os piolhos em Mitzraim tornaram-se na altura de 2 côvados sobre a terra. E é um negócio impressionante. Piolhos gigantes. Apesar disso, a ira de Arão não se afastou e sua mão ainda estava estendida sobre o Egito. E Arão enviou todos os tipos de animais do campo para o Egito, e eles vieram e destruíram toda besta que estava no Egito. E Arão enviou serpentes abrasadoras, escorpiões, ratos, doninhas, sapos, juntamente com outros rastejantes no pó. E moscas, vespas, pulgas, insetos e mosquitos, cada um enxame de acordo com seu tipo. E todos os répteis e os animais de asas, conforme sua espécie, chegaram ao Egito e entristeceram os egípcios excessivamente. Esse é um ponto que a Bíblia não relata. Ela relata superficialmente, e aqui diz que foi realmente uma pestilência de todos os tipos de parasitas, de bichos e insetos que você possa imaginar. Né? Tremenda foi essa praga. E o livro de Jazar, ele relata exatamente toda essa pestilência sobre o Egito. E as pulgas e moscas vieram nos olhos e ouvidos dos egípcios, e as vespas vieram sobre eles, e os expulsaram dali, e removeram-se em suas salas interiores, e elas os perseguiram. E quando os egípcios esconderam-se por conta do enxame de animais, trancaram suas portas, depois deles, e o Altíssimo ordenou a Sulanut, que estava no mar, a subir e ir ao Egito. Agora fica interessante. O Eterno manda um ser lá. Diz que este ser se chama Sulanut, estava no mar, e ordena que este ser suba ao Egito, e ela tinha braços longos, de 10 côvados de comprimento, muito comprido, do comprimento do côvado de um homem.
E ela foi em cima dos telhados e descobriu o telhado, e pisava e cortava, e estendia o braço para dentro da casa, e retirava a trava e o pino, e abria suas casas no Egito. E depois veio um enxame de animais para a casa do Egito, e o enxame de animais destruía os egípcios, e isto pesou sobre eles extremamente. Agora, esse é um detalhe que parece assim até um filme de terror, uma ficção, mas realmente existem outros tipos de seres, né, que o Eterno comanda. E muitas dessas coisas eles tiraram da Bíblia para que o mundo espiritual fosse mais ainda velado de nós, né? Mas tudo isso existe. E o Altíssimo enviou a peste que invadiu o Egito, os cavalos, jumentos, camelos, manadas de bois, ovelhas e no homem. E quando os egípcios se levantavam cedo na manhã para tomar seu gado no pasto, encontravam todo o gado. E permaneceu do gado dos egípcios apenas 1 em 10. E do gado pertencente a Israel em Goshen não morreu nenhum. E o Altíssimo enviou uma inflamação ardente na carne dos egípcios, que estourou suas peles. E diz o relato que tornou-se uma coceira intensa em todos os egípcios, a partir das solas dos seus pés para o topo de suas cabeças. E muitas fervuras estavam em sua carne, que separou de sua carne, tornando-se podre e fétida. Não obstante essa ira de Arro, ainda estava estendida sobre o Egito. E Arro enviou uma chuva muito pesada, a qual feriu suas vinhas, quebrou suas árvores de fruto e enxugou-as até cair em cima deles. Também toda a erva verde tornou-se seca e pereceram, pois um fogo desceu no meio da mistura de granizo, portanto o granizo e o fogo consumiram todas as coisas. Também os homens e animais que foram encontrados no exterior pereceram das chamas de fogo e de granizo, e todos os jovens leões ficaram esgotados. E Arro enviou inúmeros gafanhotos ao Egito, o Salom, o Hassel, o Hargol, o Hagole, gafanhotos cada um de sua espécie, que devoravam tudo que o granizo tinha deixado. Então os egípcios alegraram-se com os gafanhotos, embora eles consumiam o produto do campo, e eles pegaram-nos em abundância e salgaram-nos para alimento. E Arro trouxe um vento forte do mar que tirou os gafanhotos, mesmo aqueles que foram salgados, e os lançou no Mar Vermelho. E nenhum gafanhoto permaneceu dentro das fronteiras do Egito. E o Eterno enviou trevas sobre o Egito, que toda a terra do Egito tornou-se escura por 3 dias, de modo que um homem não podia ver a mão dele quando ele a levava à boca. Tremendas foram as trevas, né? Isso vai se repetir nas pragas do Apocalipse, isso vai se repetir. Né? Tá lá, se eu não me engano, na quinta praga, né? Quinta praga que recai sobre o trono da besta, trevas espessas, os homens estão mordendo suas línguas de dor, né? Associado também às trombetas, né? A trombeta, se eu não me engano, a quinta, né? O sol, a lua e as estrelas perdem 1/3 do seu brilho, né? É um escurecimento que vai acontecer sobre a terra nesses últimos dias. Naquela época, morreram muitos do povo de Israel que haviam se rebelado contra Iarro, e Moisés e Arão, e não acreditavam que o Altíssimo lhes tinha enviado. E tinham dito, nós não vamos sair do Egito para que não pereçamos de fome em um desolado deserto, e não quiseram ouvir a voz de Moisés. Iarro flagelou-os com 3 dias de escuridão, e os israelitas os enterraram naqueles dias, sem os egípcios saberem deles ou regozijarem-se sobre eles. Aqui é um outro detalhe que a Bíblia não cita, que houveram hebreus rebeldes, incrédulos, que foram punidos como os egípcios. Né? Assim, nos últimos tempos, aqueles que não têm fé, não têm emuná no eterno, vão perecer como qualquer ímpio. E quando os dias de escuridão passaram, Iarro enviou Moisés e Arão e dizem: comemorem sua festa e façam peça, pois eu entrarei no meio da noite entre todos os egípcios e ferirei seus primogênitos.
desde o primogênito nascido de um homem até o primogênito de um animal. E quando eu ver a sua passagem, vou passar por cima de vocês. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que Yahweh tinha ordenado a Moisés e Arão, e fizeram naquela noite. E no meio da noite, Yahweh saiu no meio do Egito e feriu todos os primogênitos egípcios, desde o homem ao animal. E Faraó levantou-se à noite, e todos os servos e todos os amor em toda Mitzraim, todo o Egito naquela noite, pois não havia uma casa em que não houvesse um cadáver. Também a semelhança dos primogênitos do Egito foram esculpidas nas paredes de suas casas, foram destruídas e caíram no chão. Mesmo os ossos de seus primogênitos que tinham morrido antes disso e que haviam enterrado em suas casas foram pegos até pelos cães do Egito nesta noite, e arrastou diante dos egípcios e lançaram diante deles. Isso é tremendo. Outro ponto que a Bíblia não cita. Até mesmo os restos mortais dos primogênitos que já haviam morrido foi profanado. O Eterno fez com que todos esses primogênitos fossem flagelados. É incrível isso que o livro já cita. E todas as famílias do Egito choraram naquela noite, cada homem por seu filho e por sua filha, sendo primogênito. O tumulto do Egito foi ouvido à distância naquela noite. E Batia, a filha de Faraó, saiu com o rei nessa noite para procurar Moisés e Arão em suas casas. E descobriram-nos em suas casas, comendo, bebendo e regozijando-se com todo Israel. E Batia disse a Moisés: esta é a recompensa pelo bem que eu fiz a ti, te criando? E fizeste este mal contra mim, a casa de meu pai? E Moisés disse-lhe: certamente 10 pragas Yahweh trouxe sobre o Egito. Alguma atingiu a ti de alguma delas? Alguma delas lhe afetou? E ela disse: não. E Moisés disse: embora tu és a primeira nascida da tua mãe, tu não morrerás. E nenhum mal deve chegar a ti no meio do Egito. E ela disse: que vantagem há para mim quando eu vejo o rei, meu irmão e todos da casa e súditos neste mal, cujo primogênito pereça com os primogênitos do Egito? E Moisés disse-lhe: certamente teu irmão e sua família, súditos e as famílias do Egito não quiseram dar ouvidos às palavras de Yahweh. Por isso todo este mal veio sobre eles. Meus queridos, hoje nós temos aqui o YouTube. Você tem vários meios virtuais de comunicação. As pessoas estão ouvindo falar da restauração. As pessoas estão ouvindo falar sobre o resgate dessa identidade hebraica dos nossos ancestrais, estão ouvindo falar sobre a validade da Torá e a restauração do calendário verdadeiro, a restauração das duas casas de Israel, e muita gente continua engrossando o pescoço, continua resistindo e dizendo: não, isso não é de Deus, isso não é algo bom. E há pessoas até que combatem esse tipo de mensagem. Você fique pasmo ou não, mas existem vários inimigos da restauração por aí, né? Pessoas que se arvoram, se tornam rebeldes à palavra do Altíssimo e falam mal, e atacam, e arranjam maneiras de descredibilizar e de anular essa mensagem. Mas olhe, não tem problema, as pragas vão cair logo logo. E elas vão atingir exatamente essas pessoas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E ninguém vai ser punido sem ter tido uma oportunidade. E as pessoas estão tendo essa oportunidade hoje. Eu vejo aqui pessoas que antes estavam acompanhando a live, estavam crescendo, e de repente desaparecem, ninguém sabe por quê, né? E é triste isso. Muitos rejeitando a mensagem de salvação. Mensagem essa que não é de homens, não é minha, não sou eu que passo a semana inventando essas histórias aqui. São livros inspirados, são registros históricos que nós temos aí nas escrituras e nesses livros que a igreja romana e que o sistema religioso condenou. Mas a verdade está aí, né? Então, queridos, as 10 pragas assolaram o Egito, o livro de Azar
né? Conta esse relato da filha de Faraó, que foi lá tirar satisfações com Moisés. E os filhos de Israel fossem mandados embora, e todos os egípcios fortaleceram-se e deixaram-nos, porque diziam, estamos todos morrendo. E os egípcios mandaram os israelitas partirem com grandes riquezas, ovelhas, bois, coisas preciosas, de acordo com o juramento de Yahweh entre ele e o pai Abraão. E os filhos de Israel atrasaram-se saindo à noite, e quando os egípcios chegaram a eles para mandá-los sair, disseram-lhes, será que somos ladrões para que devamos sair à noite? Pediram dos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestuário. E os filhos de Israel despojaram os egípcios. E Moisés apressou-se e levantou-se e foi para o rio do Egito, e fizeram subir a partir dali o caixão de José e o levaram com ele. E os filhos de Israel também trouxeram à tona cada caixão de seu pai, de seu patriarca com eles, e cada homem o caixão de sua tribo. E os filhos de Israel peregrinaram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além dos mais pequenos e suas esposas. Também uma multidão mista subiu com eles, e rebanhos e manadas e muito gado. E a peregrinação dos filhos de Israel que habitavam na terra do Egito em trabalho duro foi 210 anos. E Arão tirou os filhos de Israel do Egito como um forte, e os filhos de Israel viajaram de Mitzraim, de Goshen e de Ramsés, e acamparam em Sucote, no 15º dia do mês. E os egípcios enterraram seus primogênitos, a quem Yahweh tinha ferido, e todos os egípcios enterraram seus mortos por 3 dias. E os filhos de Israel, no final do deserto, e no 3º dia depois que os egípcios haviam enterrado os primogênitos, muitos homens se levantaram do Egito e foram atrás de Israel, para fazê-los retornar ao Egito, porque se arrependeram de ter libertado o povo de sua servidão. E um homem disse ao seu próximo, certamente Moisés e Arão falaram a Faraó, dizendo, vamos a uma viagem de 3 dias no deserto, oferecer sacrifícios a Yahweh. Agora, pois, vamos levantar de madrugada de manhã e fazê-los voltar. E se eles voltarem conosco para o Egito e seus senhores, então saberemos que não há nenhuma emuná neles, não há fé neles. Mas se eles não voltarem, então vamos lutar com eles e fazê-los voltar com grande poder e mão forte. Então veja, a ideia deles era chegar lá e dizer, ó, voltem para o Egito, voltem para casa. É a mesma coisa que o sistema da nova ordem mundial vai fazer. Vai chegar para muita gente e vai dizer assim, ó, fiquem aqui com a gente, sejam nossos escravos, né? Nós vamos dar para vocês um chip, nós vamos dar para vocês uma cifra aí de um valor na conta de vocês, fiquem no Egito. E muitos vão ser tentados, a princípio, a negarem sua fé, a aderirem a esse sistema da nova ordem mundial. Mas o povo que tem emuná vai resistir a isso até o fim, né? E, infelizmente, pessoas que hoje, por exemplo, já pulam fora, deixam de acompanhar um estudo por banalidades, meu irmão, quando chegar na hora da prova maior, vão pular, vão saltitar feito um coelho. Não fica. Porque a prova que há de vir de todo mundo vai ser muito severa. E, novamente, a questão aqui se trata de seguir ao eterno, de seguir a verdade, de seguir o que está escrito. Até porque nós não temos seguidores, nós somos réis mortais. Nós estamos falando aqui de seguir ao eterno, seguir a instrução do Altíssimo, seguir os profetas. Não seguir esses playboys que tem aí, canal aí, vários canais de playboys aí, falando um monte de besteira, sem conhecimento dos profetas, das escrituras, e um monte de gente seguindo esses playboys que estão aparecendo aí na internet. Não é isso do que se trata. Se trata de seguir o eterno. Se trata de seguir a verdade, como ela está nas escrituras. Então, meu povo, nós temos que acordar.
Nós temos que conhecer o Altíssimo a fim de não ser enganado no último momento. E tá aí, o livro de Jazar é tremendo, ele conta todos os detalhes, as minúcias envolvendo o povo de Israel, os infiéis, envolvendo os ímpios, envolvendo a mesma história que vai se repetir durante as 7 últimas trombetas e as 7 últimas pragas da Bíblia. Mesma coisa. Não há diferença entre o ontem e o hoje. Né? Na verdade, o que já aconteceu é o jornal de amanhã, é o futuro. Não há nada novo debaixo do sol, diz o sábio. Agora, pois, faz 5 dias que já foram, não voltam aos seus mestres? E Moisés e Arão responderam, dizendo, porquanto Iarro tem testemunhado em Egito, mas vamos para uma terra que manda leite e mel. Como Iarro, nosso Altíssimo, havia prometido aos nossos pais para nos dar. E quando os nobres do Egito viram que os filhos de Israel não deram ouvidos a eles para voltar ao Egito, cingiram-se à luta com Israel. Iarro fortaleceu os corações de Israel sobre os egípcios, que deram-lhes uma surra severa e a batalha sobre os egípcios. E todos os egípcios fugiram diante dos filhos de Israel, pois muitos deles pereceram. E os nobres de Faraó voltaram para o Egito e contaram a Faraó, dizendo, os filhos de Israel fugiram e não mais voltarão ao Egito. E desta forma Moisés e Arão falaram a nós. E quando o Faraó soube disso, e seu coração e o coração de todos os súditos ficaram contra Israel e se arrependeram de ter enviado Israel. E todos os egípcios aconselharam o Faraó a perseguir os filhos de Israel para fazê-los voltar para suas cargas. E eles disseram cada um ao seu irmão, que é isso que fizemos, libertando Israel da nossa servidão? E os egípcios a perseguir os israelitas, pois Iarro desejava derrubar os egípcios no Mar Vermelho. E Faraó levantou-se, tomou sua carruagem e ordenou que todos os egípcios montassem, nenhum homem foi deixado, exceto pequenos e mulheres. Interessante, esse detalhe a Bíblia não cita, né, que houve uma tentativa anterior à investida do Faraó e os seus cavaleiros, né, contra o povo de Israel. Isso a Bíblia não cita, só cita o quê? Que eles estavam lá no Mar Vermelho e o Faraó chegou. Mas esse detalhe que alguns dos nobres egípcios tinham ido tentar persuadir os hebreus não conta, né, o que é muito interessante. Né, que foi a partir daí que eles se enfureceram e envolveram o Faraó nisso. E aqui diz que o exército do Faraó era muito grande e pesado, com cerca de 10 mil homens. E o verso 24 diz que todo o exército foi e perseguiu os filhos de Israel para trazê-los de volta para o Egito. E alcançaram os acampados junto ao Mar Vermelho, Mar de Surf, né? E os filhos de Israel levantaram os olhos e viram todos os egípcios a persegui-los, e os filhos de Israel ficaram muito aterrorizados, e os filhos de Israel clamaram a Iarro. E por causa dos egípcios, os filhos de Israel dividiram-se em 4 divisões, ficaram divididos em suas opiniões, pois eles estavam com medo dos egípcios, e Moisés falou com cada um deles. A primeira divisão foi dos filhos de Ruben, Simeão e Issacar, e eles resolveram lançar-se ao mar, pois estavam com muito medo dos egípcios. E Moisés disse-lhes, não temais, permanecei tranquilos e vede a salvação de Iarro, que ele efetuará nos dias de hoje. A segunda divisão foi dos filhos de Zebulon, Benjamim e Naftali, e resolveu voltar para o Egito com os egípcios. E Moisés disse-lhes, não temais, pois como você viu os egípcios nesse dia, assim vocês não os verão de novo para sempre. A terceira divisão foi dos filhos de Arudá e José, e resolveram encontrar os egípcios e lutar com eles. E Moisés disse-lhes, fiquem onde estão, pois Iarro vai lutar por vocês, e vocês devem permanecer em silêncio. E na quarta divisão, Gad e Asser resolveram ir para o meio dos egípcios. E Moisés disse-lhes, permaneçam onde estão e não temam, apenas clamem a Iarro, e ele os salvará de suas mãos. Depois disso, Moisés levantou-se entre as pessoas e falou a Iarro, e pediu que os livrasse. Então Iarro disse a Moisés, por que choras a mim? Fale aos filhos de Israel como eles devem proceder. Estende tua vara sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel devem passar por ele.
Interessante esses 4 grupos de pessoas, que de 4 tribos, porque exatamente hoje o que você tem pessoas, você tem covardes, você tem pessoas que são fiéis, você tem algumas pessoas que querem agir com sagacidade e esperteza na hora da crise, como eram alguns que queriam se infiltrar no meio dos egípcios, e você tem alguns que simplesmente ficam inertes, não fazem nada, né? E como teve alguns que queriam se atirar no mar, queriam se matar. Então, é a mesma coisa nos dias de hoje. Você tem 4 grupos, né? Em que grupo, queridos, você se encaixaria aqui? Porque nós vemos às vezes provas, às vezes menores, tão pequenas, e nós mesmos queremos nos desesperar. Nós queremos agir de formas erradas, que não condiz com a atitude de um servo do Eterno. Quando muitas vezes nós somos tentados a resolver as coisas do modo carnal. E a mesma situação aconteceu naquele dia. Infelizmente a Bíblia não cita, né, essa questão. Mas o livro de Jazar é interessante por isso. Ele traz esses detalhes inéditos. E assim Moisés o fez, levantou a vara sobre o mar e dividiu, e as águas do mar foram divididas em 12 partes. Agora essa parte é interessante. Haviam 12 partes divididas no mar. Os filhos de Israel, como um homem passa por uma estrada preparada, e Arão manifestou aos filhos de Israel suas maravilhas no Egito e no mar, pela mão de Moisés e Arão. E quando os filhos de Israel tinham entrado no mar, os egípcios vinham atrás deles e as águas do mar caíram sobre eles. E todos eles afundaram. E nenhum homem ficou, com exceção do faraó, que deu honra a Iarro e creu nele. Por isso Iarro não levou a morrer naquele momento com os egípcios. Iarro ordenou a seu mensageiro a levá-lo entre os egípcios e mandou a terra de Nínive e reinou sobre ela por um longo tempo. E naquele dia, Iarro salvou Israel da mão do Egito, e todos os filhos de Israel viram que os egípcios tinham perecido, e viram a grande mão de Iarro no que ele havia realizado em Mitzraim, no Egito e no mar. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico a Iarro, no dia que Iarro levou os egípcios a caírem diante deles. E todo Israel cantou em coro, dizendo: Cantarei a Iarro, porque ele é exaltado. O cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. Eis que isto está escrito no livro da Torá. Exato, está lá em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo 15, né, o cântico de Moisés. Depois os filhos de Israel continuaram sua jornada e acamparam em Mara. Iarro e declarou aos filhos de Israel os estatutos, juízos no lugar em Mara. Iarro ordenou aos filhos de Israel a andar em todos os seus caminhos e a servi-lo. Bom, queridos, nós ainda vamos terminar o livro de Jazar no próximo encontro, mas existem lições valiosíssimas que nós aprendemos no livro de Jazar. Você vê o nome do Eterno sendo reiterado, você vê certos eventos impressionantes, né, que a Bíblia não cita também, e a justificativa de por que o Eterno fez o que fez, né, que é perfeito o caminho dele, ele faz tudo com perfeição, nada que o Eterno faz é à toa, tudo existe um motivo muito justo, e nós devemos confiar que o Eterno, ele sabe o que é melhor para nós, que o Eterno tem a melhor instrução, que ele tem, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, né? E agradecendo sempre aí aos amigos que nos ajudam, um abraço, Mandacaru, 79, né? Que nos apoiaram no Superchat, e obrigado aos queridos irmãos e irmãs que acompanham esse trabalho, né? E shalom para você que está chegando agora também, né? Embora você não esteja familiarizado com a fé hebraica, com essas revelações, mas que você vai aprendendo aos poucos, né? É só continuar assistindo esses vídeos que você vai compreender melhor.
ok? Que o Altíssimo abençoe cada um de vocês. Nós voltaremos, eu creio que terça-feira, com mais um Hangout ao vivo. Que o Altíssimo os abençoe e os guarde, em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Ok? Shalom a todos, a paz. Até o próximo Hangout.